Fala galerinha, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo de mercado aqui na Smart Money Club. Estou aqui com ele, o Jader, o cara que segurou a peteca aí enquanto eu estava fora, enquanto eu estava ausente. Galera, só pra... É, nem só de trabalho vive o homem, né? Tem que dar Vamos aquela falar. curtida com a família, é isso aí. Eu precisei viajar, então a gente ficou ausente aí. Eu peço desculpa a vocês, tá? Mas de fato não ocorreu como esperado, né? Porque eu imaginei que eu ia dar conta de chegar lá no lugar e passar as análises aqui também com vocês, né? Gravar o estudo de mercado. Só que não deu. Como a gente aqui é igual a fusão do Dragon Ball, né? Eu e o Jada, a gente não. Ele não sabe o que é esse negócio de fusão do Dragon Ball, mas eu vou explicar aqui, né, pra ele, né? Que Explica aí. a fusão aqui de Vegeta e Goku, né? Aí não tem como ele fazer só justamente por conta disso, que a gente acertou para poder fazer aqui junto tal o estudo de mercado. Enfim, estamos aqui de volta, na verdade estamos não, eu estou de volta, né? Porque ele sempre esteve aí, mas a gente tá voltando com tudo nos horários de segunda a sexta-feira, gravação de estudo do mercado definido, tá bom? Sempre esse horário a gente vai estar lançando, deixando aí para vocês o estudo, tranquilo? Então vamos embora. Vamos continuar aqui. Eu vou falar aqui, já vou logo direto ao ponto, pegar um embalo aqui, botar a terceira marcha já. E aí já pega o embalo também. Então, galera, é o seguinte, ó. Bora. O mini índice, hoje eu fiquei mais perdido, hein? Hoje eu fiquei perdido já, né? Mas porque, pô, quantos dias sem olhar o gráfico, né? Porque eu não fiquei olhando o gráfico lá na viagem, né? Mas mesmo assim, quando eu cheguei, eu disse, ó, o mini índice ele vai para essa direção, né? E aí foi o que aconteceu. Então, antes de mais nada, deixa eu atualizar o Ibov aqui, né? Hoje, velho, teve aquele moído lá na Argentina, né? Extrema-direita assumiu lá, vem a doideira aí, laços com o Brasil tá aquecido, então tem muita coisa para acontecer, né? Não falamos de política aqui, porém a gente sabe que a movimentação vai dar uma mexida aí, hein? Já começou, né? Na verdade, né? E não que... A gente já sabia, né, galera? Antes de eleição, antes de qualquer coisa, a gente já via que essa mudança de caráter desse time frame já iria corroborar com essa quebra de estrutura. Então, alguma coisa que a gente não sabia, pelo amor de Deus, né? A gente já vem falando sobre isso já há um tempo. Então, a quebra de estrutura para cima, né, na continuidade do movimento, inclusive eu tenho até falado, olha, pessoal, isso aqui é um movimento de mitigação, se liguem que é alta, viu? E foi o que aconteceu, né? Olha só. A gente, inclusive, olha só que interessante, né, Jade? Não tem aquele negócio, a vida como é? A novela imitando a vida real, um negócio assim, né? Olha aqui, ó. Uma estrutura passada nessa mesma situação, só que em estrutura menor. Esse mesmo ponto aqui, esse mesmo movimento, é esse mesmo movimento aqui, ó. Perfeito, Não é, velho? Olha só. perfeito. Então, algo. Aí você diz, ah, mas como é que vocês falam que é muito previsível o mercado? Pô, tem mais previsibilidade do que essa, né? A gente não trabalha com figura gráfica, mas, meu irmão, olha só como isso aqui foi é, correspondido dessa forma também. Porque, na verdade, é aquele negócio, galera. Uma das grandes cerejas do bolo, né? Calcanhar de Aquiles para qualquer pessoa que atue no mercado com qualquer tipo de análise é a questão da subestrutura, né? O subfractal. Então vocês precisam entender que existe essa situação para vocês acompanharem também. Agora nesse ponto, percebam o seguinte, ó. Temos deixa eu fazer uma atualização rapidinho aqui. A gente tem uma movimentação onde a gente tem essa mudança de caráter dessa estrutura, né? Quebrou ali, fez um boss. A tendência de fato é que ele venha a romper esse topo, tá? Mas é um ponto de alerta que nós temos. Afinal de contas, a gente não precificou isso aqui abaixo dos 50% de todo esse movimento de impulso. Olha só. Percebam comigo, ó, pega esse range daqui do fundo ao topo, lá em cima. A gente tem esse último movimento de quebra, tá vendo? Dessa estrutura aqui, ó, do semanal, do mensal, talvez, enfim. A gente tem essa movimentação, tudo isso aqui, esses fundos abaixo dos 50%. Então a gente pode ainda, por exemplo, ser aqui uma captura de liquidez desses topos nivelados, entendeu? E a gente está mitigando esse range aqui, esse movimento aqui de impulso, entendeu? E aí a gente pode estar passando por essa movimentação. Então a partir do momento que o mini índice romper ali a casa dos 131 mil, né? Ali, ó, do 13,11 na verdade, ó, 13,11, né? 198, 131 mil, é isso mesmo. Então a gente pode ter aí um alerta para poder
continuidade dessa alta, cara, ó. Entendeu? Até então a gente tem que ficar atento a esse ponto. Beleza? Que no caso é esse range aqui, esse último swing point. Da subestrutura, tudo foi correspondido, né? Mudou o caráter, fez o choque aqui interno do 4 horas para mitigar esse último impulso do próprio 4 horas, mitigou e agora mudou o caráter para cima para poder romper esse topo, né? Essa estrutura. Tá? Até porque você vê que ele protege fundo, ó, e agora ele fez o quê? Quebrou topo, né? Que foi esse último topo aqui que foi protegido. Agora quebrou. Então, o que a gente tinha de strong point nesse topo, a gente passa a ter o weak point e esse fundo como strong point, né? Ou seja, um ponto mais forte. Então, voltando lá para 1 hora e alinhando isso aqui, a gente tem isso aqui, ó, de estrutura. Todos os alvos foram correspondidos. A gente viu que isso aqui era uma movimentação de alta ainda. E agora nós estamos em um ponto de parada que é justamente aqui onde eu quero pontuar. Onde o preço está, de fato, a linha do preço aqui, ó, o que é que nós temos? Nós temos esse ponto aqui, ó. Tudo isso aqui, na verdade, de fato, é um order block no tempo gráfico maior. Beleza? Mas a gente consegue já perceber que isso aqui pode ser apenas um ponto de parada de uma correção, né? Desse impulso. E lógico que a gente está no 4 horas. A gente pode ter ainda, lógico, ainda esse ponto corrigindo aqui, ó, essa estrutura desse movimento, ou seja, seria esse range aqui, ó, esse range de negociação aqui ainda. Então a gente pode ter ainda do 4 horas muito chão, ó. Se você botar para cá, dessa correção para cá, dá 6.000 pontos. Então ele fechando até esse imbalance aqui, a gente pode garantir ainda 1 ou 2 semanas, caso ele comece a recuar. Porque vocês sabem que após uma quebra de estrutura, agora a tendência de fato é ele corrigir. Mas vamos para a movimentação de hoje, né? Isso aqui é um ponto de alerta que eu tenho para passar para vocês. É um order block que a gente precisa aguardar um pouco, afinal de contas a gente ainda tem um movimento ainda para cima, mas ele já chegou aí já está acima dos 50%, ele já pode começar a voltar, tá bom? No mini índice com mais detalhes, o que foi que eu falei hoje na abertura, né? Assim que a movimentação começou da sala, eu falei, ó, tem esse order block, porém é o seguinte, quem quiser pegar no risco, fique à vontade, mas a tendência é que de fato ele rompa e quebra esse topo. E aí o que aconteceu? Ele não achou interessante, né? Institucional não viu, não teve uma percepção ali. Eu falei que a gente estaria em um movimento de causa, um movimento que iria corrigir, de fato, que iria se lateralizar. Inclusive eu fiz um desenho aqui, ó, eu falei sobre esse desenho de lateralização. E aí é praticamente isso que acontece. Só que eu falei o seguinte, a partir do momento que um aluno até pegou esse trade, ele pegou esse trade e disse onde é o alvo, diga aqui, ó. Por quê? Porque ele pode querer devolver tudo para ir embora. Certo ou errado, tu saiu antes e tá tudo bem. Entendeu? E aí foi o que ele fez, né? Garantiu lá a pontuação dele. E aí eu entendi que isso aqui, ó, era uma captura de liquidez, pô. É flip, né? Chegou aqui, ó, tocou nesse order block, nesse ponto, e aí foi embora. E aí o nosso viés muda, porque eu tinha passado lá na escola e disse, ó, pessoal, a partir do momento que ele romper um fundo aqui, a gente pode vender na correção dele até esse alvo ainda. Só que ele cai, despenca e ele captura essa liquidez. A liquidez foi capturada. E aí, quando ele faz isso, eu e o Jada a gente falou ao vivo. Ele abasteceu aqui, então ele pode romper topo. Ou seja, viu a polaridade sendo trocada na hora que o mercado, o preço andou de outra forma? Ou seja, galera, eu tinha desenhado isso ao vivo. Eita, lá vai eu com o pilotão já. Eu tinha desenhado isso aqui ao vivo. Ele acontece isso, só que da forma que ele caiu, né? Que aqui no 1 minuto eu tô falando, né? Ele despencou aqui, ó, capturou isso e aí não ficava mais interessante, deixei esse ponto de alerta. Aqui é esse trade, foi um trade de risk entry. Então, tudo bem cauteloso, tudo bem tranquilo. A gente conseguiu aí passar mais um dia o viés assertivo, né? Que foi na veia, né? Então, a partir desse ponto, a gente tem uma quebra de estrutura, tá bom? Quebrou aqui, ó. Mais uma vez quebra aqui. Isso a gente vem fazendo. Essa estrutura, tá vendo aí? E lá em cima a gente tem o quê? Aquele famoso equal high, né? Tá vendo? Tem topos nivelados, é uma liquidez que a gente sabe que o preço tende a abrir, inclusive, dessa forma. Pode abrir já capturando, porque tem gente que dormiu vendido aqui. E a gente tem esse fundo também, que é um fundo para a gente observar, que é aquele
que eu gosto de dizer que é um ponto de alerta mesmo, né? É o nosso sell side. Na verdade, a gente pode caracterizar isso aqui como um sell side num tempo gráfico menor, mas o ideal mesmo é que a gente perca esse... Se ele abrir com um gap de alta, a gente tem esse fundo de referência, tá bom? Se ele abrir com um gap de baixa, a gente trata esse fundo aqui como referência, para a gente perder isso aqui para garantir. Afinal de contas, se ele abre com um gap de baixa aqui, ele pode estar capturando essa liquidez para vir aqui, ó, e jogar preço para cima. Então, se ele perder esse fundo, aí para a gente é bem melhor. Então, tá aqui um ponto de alerta para a gente poder ficar atento. Tranquilo? É o que a gente tem para o dólar amanhã. Perdão, o mini índice amanhã. O dólar, cara, o Jader passou um trade aí no ao vivo que, meu irmão, foi sinistro. Eu não estava presente, mas ele comentou. É bem simples, né? Eu já vou até pegando aqui a visão que tu passou, Jader. Mas ele, de acordo com o range de negociação, não precisa nem explicar. Diante de Deus, ele nem me explicou a análise dele, mas ele vai confirmar. Vou fazer essa brincadeira. Eu gosto desses desafios, viu? Mas dá para ver que existe essa quebra de estrutura e ele traçou esse range de negociação pegando esse movimento como último impulso. E logicamente ele faz a mudança de caráter aqui, que inclusive foi esse trade que ele pegou, né, na sexta-feira. Aí com os alunos, a galera tava. Teve aluno que surfou esse movimento todo, o alvo na estrutura, sabiamente. Ele pegou lá e ele marcou o ponto de parada que foi um order block aqui na região premium. E após essa quebra de estrutura e captura, o mercado despenca, meu irmão. É aquilo que a gente fala sempre, eu sempre digo, né? Um trader muito top que eu gosto, mas que raramente ele vem retestar, né? E é o que acontece. Ou seja, esse aqui seria um trade de antecipação para sair nessa estrutura mesmo e nesses outros pontos aqui abaixo. Agora que ele já mitigou aqui a região premium, a tendência é que ele rompa e que faça mais um boss. Tô certo ou tô errado, Jader? Me ajuda aí. Nota 10, viu? Nota Nota 10. Ganhei um Nota ponto na 10, final. E apoio. Então a gente tem essa situação aqui, pessoal. Ou seja, essa mudança de caráter já cumpriu com o papel dela, que foi a mitigação desse novo range, e a gente tem essa mudança de caráter dessa estrutura. É lógico que a gente não tem um reteste, mas é aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente espera, né? É justamente essa movimentação na continuidade. O dólar ele fecha com essa indução abaixo, isso aqui tudo é liquidez, tá, gente? Inclusive ele para no order block, ó, isso aqui é um order blockzinho lá embaixo, cara, tá? Então ele tá ali naquele order block, por quê? Porque ele está induzindo. Quando ele para nessa região, o que é que ele está fazendo? Nada mais nada menos é que ele está manipulando até o institucional. Inclusive, cara, a gente tem quem quiser fazer parte da mentoria individual, pode preencher lá, tá? Chama-se Hackeando Institucional. E outra, você que é Hackeando Institucional por quê? Porque a gente passa algumas visões, que até mesmo quem está no YouTube falando sobre SMC não tem. Entendeu? Ou seja, a gente está hackeando o institucional. Então tem que. Até quem está analisando de uma forma meio. Não vou julgar, né? Ninguém, que a gente não está aqui para isso. A gente quer falar do nosso trabalho. Então a gente está. Você pode preencher e fazer parte também. Outra coisa importante também, né, Jade, é que a gente vai fazer um aulão, tá? Vamos fazer um aulão, uma novidade para vocês aí, já passando aqui. Lá na comunidade. Então, se você não faz parte, entre, porque a gente vai fazer um negócio interno. Internamente, a gente vai estar fazendo um negócio em primeira mão para vocês. Tá bom? A nossa comunidade sempre recebe o feedback ali em primeira mão. Beleza? Então, a gente tem isso aqui para o dólar. A gente tem uma quebra de estrutura internamente aqui, tá? É aquele M-Boss, né? Minor Boss internamente. E através disso, a gente também tem essa liquidez na extremidade. Ó, então, prestem atenção. Inclusive, a gente tem até um order block ali dentro dessa região. Então, a gente tem isso aí, ó. Então, a gente pode ter o dólar, inclusive, querendo fechar esse imbalance para poder cair mais e capturar. Beleza? Lembrando, aqui pega uma confirmação. Não é o trade que tende a confirmar. Beleza? Mas no 1 minuto você pode esperar por essa região, já que isso aqui é um imbalance, ó, no tempo gráfico menor. Vou colocar no 15 minutos. Ó, isso aqui é um preenchimento desse imbalance todo. E no 4 minutos a gente tem... Deixa eu dar uma olhadinha aqui se é no 3 minutos. No 3 minutos, ó, nós temos o refinamento desse imbalance, tá? Em primeira mão para vocês aí, ó. Isso aqui é um imbalance que temos a fechar. Beleza? É isso, Jada. Mete marcha aí, dá carga e vamos para cima, viu? Deixa eu só parar o compartilhamento aqui.
Show. Vamos embora. Beleza, galera, vamos começar falando desse euro, né? O euro agora engatou que não quer mais parar, galera. Vamos lá. Falando do euro, o que é que a gente tem aqui? A gente tem essa última impulsão, tá? Foi essa última movimentação macro que fez essa mudança de caráter aqui. Beleza? A gente tem as quebras de estrutura lá, muda o caráter. Então a gente passa a ter essa estrutura aqui, galera, ó. Toda essa estrutura aqui macro, tranquilo? Então a gente começa a procurar pontos, obviamente. Ou ele vai buscar um ponto para fazer uma movimentação de queda, ou ele vai dar continuidade nessa alta. Independente de qualquer coisa, ele provavelmente vai buscar um ponto entre essas regiões aqui que eu já marquei para vocês. Então, sabendo disso, o que é que a gente faz? A gente começa a surfar na microestrutura, porque a gente está vendo que ele está engatando uma força muito forte e quem está esperando essas correções maiores está ficando aí na pedra, não está pegando o trade. Então, se a gente tem essas regiões, esses alvos que ele vai trabalhar aqui em busca dessas regiões aqui mais macro, a gente começa a surfar a micro em direção a isso, beleza? Então, a gente vai alinhando aqui o fluxo, ó. Se a gente for olhar aqui no 15 minutos, qual a última estrutura que a gente tem dentro dessa última movimentação toda aqui de alta? Para ele querer corrigir, galera, vamos lá, o segredo agora é esse. Para ele querer corrigir, o ideal é que ele venha perder um fundo pelo menos de 15 minutos ou de uma hora, que ele venha quebrar essas regiões aqui, para que a gente entenda que ele quer fazer essa movimentação de correção. Até lá, a gente vai alinhando o fluxo, beleza? A gente vai alinhando, vai fazendo o order flow aqui, isso for na subestrutura. Na subestrutura, o que é que a gente tem? A gente tem essa movimentação aqui, tranquilo? Então, o que é que a gente pode esperar do euro? Primeiro, ele deixa essa liquidez aqui em cima, ó, o famoso equal highs, a gente sabe que aqui tem muita liquidez que pode ser capturada, e ele deixa essa última estrutura aqui para a gente. A gente tem região aqui embaixo de rejection block, abaixo de 50%, e a gente pode aguardar que o euro venha aqui fazer alguma movimentação dentro dessa região que possa estar ativando alguma situação de trade aqui para a gente, beleza? Caso ele venha a perder esses fundos, ó, tá marcada aqui a estrutura. Essa é a estrutura que a gente tem aqui do 15 minutos. Caso ele venha a perder esses fundos, o que é que a gente aguarda? Aí a gente aguarda o reteste para começar a pegar as operações vendedoras até ele vir corrigir pelo menos 50% aqui dessa última impulsão que o mercado fez aqui de alta, tranquilo? Então são as movimentações que a gente pode aguardar aqui para o euro. Vou deixar até coloridinho para ficar bonito para vocês. Aqui, caso a gente veja ele perdendo fundo, e aqui seria caso a gente veja ele de fato dando continuidade nessa movimentação altista. Lembrando, obviamente, que por que alvo em 50%, Jada? Porque como a estrutura macro mostra que ele tem alvos lá em cima, a gente pode ver ele fazer essa mudança de caráter aqui somente para capturar liquidez, tá? Ser somente uma captura para poder dar continuidade. Então a gente tem sempre como base buscar até essa região de 50%. Beleza? E não é de uma vez não também, tá, galera? Não é pegar aqui e querer levar o alvo até lá, não. A gente vai buscando situações de venda na subestrutura até que o gráfico chegue nesse ponto. Chegou aqui, aí a gente já faz o contrário. O que é que a gente faz? A gente vai começar a olhar nossas regiões, nossos pontos de interesse aqui, ó, para começar a guardar confirmações do preço para que ele volte o movimento altista, beleza? Para que ele volte aí a força compradora buscando os pontos que ele tem que buscar ainda lá em cima. Tranquilo? É o que a gente tem aqui para falar hoje do euro. Deixa eu falar rapidinho aqui do DXY também, porque o DXY hoje começa a trabalhar, ó, abaixo daquela região lá, o dólar realmente caindo muito. O DXY começa a trabalhar abaixo de 50%, é aquela região que a gente estava esperando desde a semana passada. Da mesma maneira, está muito esticado, então a gente pode estar aguardando a mesma situação. Ou ele faz confirmações aqui na micro para poder começar a corrigir, ou ele vai simplesmente respeitando e dando continuidade até buscar os pontos de alvo que ele tem aqui embaixo, tá? A gente tem ponto de alvo aqui de parada aqui nesses pontos, a gente tem aqui nessas regiões para o DXY. Beleza? Deixa eu falar com vocês agora um pouco do ouro, do Shao, porque o Shao tá bonito, viu, galera? O Shao realmente tá muito bem desenhado. Espera-se que, de fato, a gente tenha essas movimentações, a gente tem essa quebra de estrutura lá em cima, a gente tem uma movimentação de flip que ocasiona um choque, uma mudança de caráter, e a gente tem
toda essa região aqui de impulso que também precisando de correção. Ou seja, o mercado ele está muito esticado. O mercado em si está muito esticado. A gente está precisando de correções. E aí dentro da estrutura desse flip, ó, dessa própria estrutura que faz o flip e a mudança de caráter, a gente já tem um ponto ali de order block, que inclusive foi o trade que eu peguei semana passada e compartilhei com os alunos, tá? Obviamente que eu peguei refinado lá na micro. Deixa eu até mostrar para vocês. Eu peguei esse trade aqui, refinadozinho bem na micro, e trouxe ele dentro da própria estrutura. Não foi um alvo que eu conduzi demais, mas foi um trade que pagou bem. Beleza? Quando ele começa a trabalhar ali na região de order block, ó, muito nítido, muito simples de se ver, ele faz essa quebra de estrutura aqui interna, ele faz essa mudança de caráter interna, ele faz toda uma indução do preço, toda uma indução aqui do preço, e após toda a captura dessa liquidez existente aqui, ó, a captura de toda essa liquidez existente nessa região, eu peguei o meu trade exatamente nessa order block que ficou aqui no topo do 1 minuto mesmo, o que fez o meu stop ficar muito curtinho e o meu alvo eu conduzi até a base da estrutura, até esses pontos aqui embaixo. Eu trouxe ele até esse ponto, eu realizei a parcial, botei no zero e finalizei minha ordem exatamente nesse ponto que foi toda a estrutura. Beleza? A gente passa a ter uma confirmação, inclusive, externa. A gente tem um BOS no fractal maior. A gente já passa... Um BOS não, é um choque nessa região aqui. O mercado volta lá e dá continuidade na movimentação de queda. Tá? Fazendo ó, o choque, faz a correção e já vem fazendo uma movimentação aqui de pós. Então, o ouro, a gente tem nesse momento como estrutura atual para o ouro exatamente essa região aqui, onde ele já está trabalhando em uma região bem interessante, tá, galera? Esse ouro aqui a gente já pode ficar de olho, porque ele já está trabalhando aqui em regiões interessantes. O esperado é que ele, de fato, respeite essa estrutura e dê continuidade aqui na queda. A gente tem uma liquidez acumulada nesse ponto, então aconselho a vocês que aguardem essa captura. A gente tem aqui o equal high, então aconselho a vocês que aguardem essa captura. A gente tem inclusive um rejection block bem aqui, ó, dos 5 minutos, bem acima dessa captura. Então a gente pode estar vendo o ouro capturar aqui e responder bem. Tranquilo? Então é o que a gente pode estar aguardando aqui para as movimentações do ouro. Beleza, Felipe? Então, é o estudo de mercado de hoje. Galera, já curte, deixa teu comentário, compartilha esse vídeo. Você já sabe por que precisa fazer isso, né? Então, simbora e amanhã a gente se vê com mais estudo de mercado. É isso aí, Valeu! galera. Tamo junto. Deus abençoe a todos e continue na pegada. E para não esquecer, entra na comunidade que a gente vai lançar um negócio interno aí que, meu irmão, quem tiver lá, vai ser doideira. Então, tamo junto. Valeu, abraço e vamos embora.